A Bíblia ensina que o amadurecimento espiritual é o reflexo natural de uma vida entregue a Cristo. Desenvolver-se na fé é um passo indispensável para todo cristão. O crescimento espiritual é uma jornada contínua de transformação. Com o passar do tempo, nosso relacionamento com o Criador se torna mais profundo. Diferente do nosso desenvolvimento físico, que possui um limite, o amadurecimento na fé se assemelha a uma árvore, é um processo vital que nunca cessa. E se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. Muitas pessoas frequentam igrejas, ouvem mensagens e até conhecem versículos de memória, mas ainda vivem uma fé fraca, instável e facilmente abalada pelas circunstâncias. Isso acontece porque amadurecer espiritualmente vai muito além de acumular conhecimento bíblico. A maturidade espiritual aparece nas atitudes, nas escolhas silenciosas e na maneira como alguém reage quando ninguém está olhando. É nos momentos difíceis que a verdadeira profundidade da fé se revela. A Bíblia mostra que Deus não deseja apenas seguidores emocionados por um momento, mas discípulos firmes, constantes e transformados pela verdade. E existe algo importante que muitos ignoram: ninguém cresce espiritualmente por acaso. Assim como uma planta precisa ser regada diariamente, a vida espiritual também exige dedicação, renúncia e perseverança. Um dos maiores sinais de amadurecimento espiritual é aprender a permanecer fiel mesmo quando não se sente vontade. Existem dias em que a oração parece difícil, a leitura bíblica parece cansativa e o coração parece distante. Porém, é exatamente nesses momentos que a fé se fortalece. Porque maturidade não é viver baseado apenas em emoções, mas desenvolver constância diante de Deus. Muitos querem sentir algo extraordinário todos os dias, mas o crescimento verdadeiro geralmente acontece no silêncio, na disciplina e na fidelidade das pequenas práticas espirituais. A Bíblia ensina que aqueles que permanecem firmes produzem frutos no tempo certo. Nem sempre o crescimento será visível imediatamente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando internamente. E se você gostaria de estudar as Escrituras com ainda mais profundidade, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos, o link está na descrição. Outro ponto essencial para amadurecer espiritualmente é aprender a ouvir mais e falar menos. Vivemos em uma geração acelerada, distraída e cheia de ruídos. Muitas pessoas falam o tempo inteiro, mas raramente param para escutar a direção de Deus. O amadurecimento espiritual exige sensibilidade. E exige silêncio. Exige momentos de solitude com o Senhor. Foi em momentos de separação e silêncio que muitos homens e mulheres da Bíblia receberam clareza, força e direção. Existe uma diferença enorme entre apenas fazer orações repetitivas e realmente desenvolver intimidade com Deus. Intimidade nasce da constância. Quanto mais uma pessoa busca ao Senhor sinceramente, mais seu coração começa a ser moldado. Aos poucos, antigos hábitos perdem força, pensamentos mudam e prioridades começam a ser transformadas. A Bíblia também mostra que pessoas espiritualmente maduras aprendem a controlar suas reações. Isso não significa perfeição, mas domínio próprio. Uma pessoa imatura espiritualmente explode facilmente, guarda rancor, alimenta inveja e vive presa em conflitos constantes. Já alguém que está crescendo na fé aprende a vigiar palavras, pensamentos e atitudes. O Espírito Santo começa a produzir frutos visíveis no caráter. O orgulho diminui. A necessidade de ter razão o tempo todo enfraquece. O desejo de agradar a Deus se torna maior do que o desejo de vencer discussões. E isso é extremamente desafiador, porque o amadurecimento espiritual mexe diretamente com o ego humano. Deus trabalha primeiro dentro da pessoa antes de mudar aquilo que está ao redor dela. Existe também uma armadilha perigosa que impede muitos cristãos de amadurecerem: a distração espiritual. Hoje, muitas pessoas passam horas alimentando a mente com conteúdos vazios, preocupações excessivas e comparações constantes, mas dedicam poucos minutos ao fortalecimento da própria alma. Aos poucos, isso enfraquece a sensibilidade espiritual. O coração fica sobrecarregado, a mente confusa e a fé se torna superficial. O crescimento espiritual exige vigilância sobre aquilo que alimenta a mente diariamente. Porque tudo o que uma pessoa consome influencia seus pensamentos, emoções e decisões. A Bíblia ensina que é preciso guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E guardar o coração significa proteger a fé daquilo que tenta enfraquecê-la silenciosamente. Outro aspecto fundamental do amadurecimento espiritual é aceitar os processos difíceis. Muitas pessoas desejam crescimento, mas rejeitam as fases que produzem transformação. Na Bíblia,
Grandes homens de Deus passaram por desertos, perdas, esperas e provações antes de viverem aquilo que Deus havia preparado. O sofrimento nem sempre é sinal de abandono. Em muitos casos, é exatamente durante as dificuldades que a fé é refinada. Deus usa processos para ensinar dependência, humildade e perseverança. Existem lições que só são aprendidas em meio às lutas. E uma pessoa espiritualmente madura entende que nem toda demora significa negação. Às vezes, Deus está preparando o coração antes de entregar aquilo que foi pedido. O amadurecimento espiritual também aparece na forma como alguém trata outras pessoas. Quanto mais próximo de Deus alguém se torna, mais amor, misericórdia e compaixão começam a surgir em suas atitudes. Pessoas maduras espiritualmente não vivem apenas apontando erros alheios. Elas entendem que também precisam diariamente da graça de Deus. Isso não significa aceitar o pecado, mas aprender a agir com sabedoria, equilíbrio e humildade. Jesus demonstrava firmeza sem perder a compaixão. E seguir seus passos exige abandonar comportamentos carnais que alimentam divisão, fofoca e julgamentos destrutivos. Uma fé madura constrói pontes, não muros. Outro sinal importante de crescimento espiritual é desenvolver resistência contra as oscilações da vida. Pessoas imaturas espiritualmente se aproximam de Deus apenas quando enfrentam problemas. Porém, quem amadurece aprende a permanecer firme tanto nos momentos difíceis quanto nos períodos de tranquilidade. A fé deixa de depender apenas das circunstâncias externas. E isso muda completamente a caminhada cristã. Porque a verdadeira maturidade não se revela apenas em dias de vitória, mas principalmente na capacidade de continuar confiando mesmo quando não se entende o que Deus está fazendo. Muitos querem crescer espiritualmente rapidamente, mas Deus trabalha em processos. Assim como uma árvore leva tempo para criar raízes profundas, o cristão também precisa de tempo para desenvolver firmeza espiritual. E raízes profundas são essenciais, porque chegam tempestades na vida de todos. O problema não é a existência da tempestade, mas a profundidade das raízes. Pessoas sem profundidade espiritual desanimam facilmente, abandonam a fé diante das primeiras dificuldades e vivem emocionalmente instáveis. Mas aqueles que permanecem firmados em Deus conseguem atravessar períodos difíceis sem perder completamente a esperança. No fim das contas, amadurecer espiritualmente significa permitir que Deus transforme completamente a mente, o coração e o caráter. É uma caminhada diária de aprendizado, renúncia e dependência do Senhor. Não é sobre aparência religiosa, mas sobre transformação genuína. E embora o processo seja longo, cada passo de crescimento aproxima ainda mais o cristão da vontade de Deus. Quanto mais alguém cresce espiritualmente, mais entende que a verdadeira riqueza não está nas coisas passageiras deste mundo, mas na comunhão profunda com o Criador.